elas têm energia. Sejam as ondas do mar, as ondas luminosas de um feixe de laser cortando o aço, ondas na crosta terrestre provocando terremotos, ou as ondas que fizeram com que a ponte de Tacoma se desmoronasse em 1940. Para ver mais de perto como elas se comportam, é melhor estudar as ondas num tanque de água. A água parece estar se deslocando da direita para a esquerda. Empurrando seu mergulhador no tanque, numa extremidade, produz-se uma série de ondas simples. As ondas se propagam, mas se pusermos um flutuador na água, ele fica no lugar. Então, o que está se movendo? E em que direção? Para se examinar as ondas com maiores detalhes, foram projetados modelos que ajudam a explicar o seu movimento. Focalize apenas o ponto laranja e você verá que ele se movimenta para cima e para baixo, oscila. Embora as ondas se propaguem da direita para a esquerda, as partículas na superfície da água estão simplesmente subindo e descendo. Esse movimento é feito em ângulo reto com a direção de propagação das ondas, de modo que é chamado de onda transversa. Essas duas ondas são transversas, mas têm aparências diferentes. A diferença é a distância entre um pico e outro. É chamada comprimento de onda e é medida em metros. A onda mais alta tem o dobro do comprimento de onda. Outra característica das ondas é sua frequência, o número de ondas completas que passa por um determinado ponto a cada segundo. Vamos mudar a frequência e ver o que acontece com o comprimento de onda. Qual é a relação entre a frequência e o comprimento de onda? Você pode provocar uma onda transversa simples movendo uma mola de um lado para o outro. Outro tipo de onda tem um nome diferente. Dessa vez, o impulso é enviado ao longo do comprimento da mola. É chamado onda longitudinal. Fixando um marcador numa parte da mola, poderemos ver que mais uma vez há uma oscilação. Mas dessa vez o movimento é para trás e para frente. Para ambos os tipos de onda, a energia é transmitida ao longo da mola, mas a mola em si não vai para frente. A energia é transferida, mas a matéria não. As ondas luminosas e as ondas de água são ambas transversas. As ondas sonoras são longitudinais. São uma série de ondas de compressão que se propagam pelo ar. Os terremotos são causados tanto por ondas transversas quanto longitudinais que se propagam através do solo. Os reflexos acontecem quando a luz incide numa superfície e quica de volta. Bolas de bilhar podem ser refletidas também. Imagine que você possa acompanhar o trajeto da bola branca. Uma linha traçada em ângulo reto em relação ao pano é chamada normal. O ângulo de incidência é o ângulo entre o trajeto da bola de bilhar e essa linha. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Algumas vezes a luz se comporta como uma partícula, outras vezes se comporta como uma onda. Um tanque de ondas permite que a reflexão das ondas seja estudada em laboratório. Um mergulhador automático provoca ondas de água que se propagam através do tanque da esquerda para a direita. Uma luz forte brilhando através das ondas lança sombras no chão, formando uma série de listras brancas e cinzentas. Um
olhar mais atento às sombras da placa de metal no tanque mostra o modelo das ondas refletidas. Essas são as frentes de onda que se aproximam da placa. As ondas refletidas na placa mudaram de direção. Assim como a bola de bilhar, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Alguns truques de mágica são mais evidentes do que outros. O coquetel parece bastante real, mas onde está ele? A reflexão da luz pode ser usada para se criar todo tipo de ilusão de ótica. Olhando de cima, você pode ver que o coquetel está cuidadosamente posto no lado, fora das vistas da plateia. As mãos do mágico estão atrás de uma placa de vidro. O vidro é posto na diagonal no palco e funciona como um espelho. Quando uma luz incide no coquetel, os raios de luz são refletidos nele. Eles atingem a placa de vidro e são refletidos na direção da plateia. Aparece uma imagem virtual no palco. Apague a luz e a imagem desaparece. Enquanto os teatros usam o reflexo da luz para criar ilusões de ótica, os navios usam o reflexo do som para medir a profundidade do mar. O sistema de eco de som é chamado de sonar. Ondas de som de alta frequência, conhecidas como ultrassom, são enviadas para baixo por um transmissor no barco. A chegada da onda refletida é detectada. Conhecendo-se a velocidade com que as ondas sonoras se propagam pela água e o tempo gasto pelo reflexo, a distância ao fundo do mar pode ser calculada. A profundidade do mar é representada numa tela de computador. Cada um desses pontos mínimos é um peixe que também refletiu de volta as ondas sonoras. Os morcegos também usam o ultrassom. Com a emissão de ondas ultrassônicas, eles podem calcular a que distância está um objeto simplesmente pelo tempo que é gasto para as ondas chegarem de volta. O reflexo do ultrassom é também usado em hospitais para criar uma imagem de uma criança ainda não nascida. É uma maneira segura de se monitorar o progresso do bebê. Outras ondas também podem ser refletidas. Dependemos do reflexo de ondas de rádio e de micro-ondas para a comunicação global. Os satélites no espaço recebem sinais e os refletem de volta para a Terra. Esses são coletados por antenas parabólicas. Mas por que será que essas antenas têm esse formato? E por que o receptor é posto a uma distância curta? Para ver como uma antena curva capta e focaliza um raio, uma fonte de calor é colocada a alguma distância de um espelho parabólico. Na frente do espelho estão 3 palitos de fósforo em linha. Mas só o do meio se acende. Os raios de calor chegam na superfície curva e são refletidos para dentro. Seja lá onde os raios incidam, eles todos se refletem para o mesmo ponto central. Esse é o foco da antena. A luz se propaga em linha reta. A incidência de uma fonte luminosa forte através de uma fenda estreita produz um feixe de luz estreito. Se colocarmos um obstáculo de vidro em sua trajetória, o raio começa a se comportar de modo diferente à medida que o obstáculo é girado. Uma parte da luz é refletida, o resto atravessa o vidro. A luz se curva numa direção quando entra no obstáculo e na outra quando emerge da beirada inferior. Esse desvio na direção é chamado refração. Para entender o que está acontecendo, imagine a luz como uma série de ondas.
Esse tanque de ondas usa um mergulhador para enviar ondas de água paralelas através da superfície. Pondo-se uma folha de plástico na água, essa parte do tanque fica mais rasa do que o resto. As ondas se deslocam mais lentamente na água rasa. Essa mudança na velocidade modifica o comprimento de onda. O comprimento de onda na parte de cima é mais curto do que no fundo. Quando o plástico está inclinado, as ondas também mudam de direção. A frente das ondas se curva quando atinge a placa de plástico. Para entender como a velocidade pode provocar uma mudança na direção, imagine um caminhão se aproximando de um solo pantanoso. Se o pântano estiver em ângulo, a roda direita fica mais lenta primeiro. A esquerda continua rápida por mais tempo, fazendo o caminhão derrapar. Assim, quando a luz incide num obstáculo de vidro, ela muda de direção porque muda de velocidade. Ponha uma cuba de vidro no feixe e você pode ver como a água também afeta a trajetória da luz. A curvatura da luz ajuda a explicar por que esse bastão aparentemente reto é, na verdade, curvo. Enquanto que esse bastão curvo é, na verdade, reto. A refração engana nossa visão, fazendo com que pensemos que o bastão está mais perto da superfície do que ele está de fato. Esses mergulhões têm que tomar isso em consideração quando estiverem mergulhando para apanhar sua presa embaixo d'água. Passe um feixe de luz através de um obstáculo de vidro semicircular e, de novo, ele é tanto refletido quanto refratado. Isso acontece na beirada reta. À medida que o obstáculo é girado, o ângulo em que o feixe de luz refratada sai do obstáculo muda. Até que não haja mais luz refratada. Em vez disso, toda a luz incidente é refletida de volta para dentro do obstáculo. Isso é conhecido como reflexão interna total. A um determinado ângulo, a luz fica dentro desse bastão de plástico. A reflexão interna total permite que a luz se propague através de uma forma curva. Pode-se até fazer um feixe de luz laser se propagar ao longo de um curso curvo de água. As fibras ópticas funcionam pela reflexão interna total da luz. Além de decorativas, também tem usos práticos. As telecomunicações dependem da reflexão interna total para transportar a informação ao longo de cabos subterrâneos.